Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre água e gás. Será que você está pagando o preço justo? Bom, para isso eu tenho um convidado mais que especial, um especialista para a gente descobrir e desvendar essas contas. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, estou com Eduardo Lacerda, especialista em água, gás, engenheiro, representante da Tecem Brasil. Eduardo, prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui e ajudar a esclarecer as dúvidas das pessoas. Eu que agradeço, já agradecendo aos nossos patrocinadores, Repente, especialista em restauração predial, Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 Estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento. Eduardo, essa é uma dúvida que vem sempre, né? Putz, eu tenho a conta de gás, a conta de água, será que eu estou pagando certo? Muitas vezes tem uma empresa que faz essa medição individualizada e aí, eu não consumi tudo isso, liga para o síndico. Queria que a gente debruçasse sobre isso, explicar para os nossos moradores de condomínios e principalmente para quem faz essa gestão. Legal. Eu acho que eu posso começar dizendo que a primeira coisa que a gente faz é que quando você recebe no seu boleto de condomínio, você recebe um valor, reais. Mas você também recebe a informação de metros cúbicos que eu consumi. Todas as empresas deste mercado devem fornecer para cada um dos moradores duas coisas. Uma que a gente chama de índice da data de leitura da concessionária, seja de água ou seja de gás. E eu tenho que pegar a data anterior. Então, não é que eu vou mandar uma conta de 20 metros cúbicos. Eu vou lá no meu relógio e tenho quanto está marcando, por exemplo, no dia 10, e quando estava marcando o meu relógio no dia 10 do mês anterior. Essas são as datas de leitura, portanto, um menos o outro, eu tenho o volume consumido por alguém. E se você pega e anota isso, você consegue auditar o sistema. Tem uma coisa muito interessante. Vocês têm sistemas hoje que já disponibilizam o volume do dia anterior para você. Então, eu não tenho que esperar 30 dias para saber qual vai ser o meu volume consumido. Você consegue acompanhar dia a dia. Você consegue acompanhar dia a dia e desta forma você não morre de susto. Um aplicativo? Aplicativo. Tá? Então, isso é muito bom. A segunda, se isso serve para água ou para gás. Então, eu tenho meu medidor na minha casa ou no shaft de área comum, e eu posso ir lá e posso acompanhar. Então, muitas vezes, muitos clientes ligam para a gente e perguntam, eu não sei se eu consumi isso. E a gente adivinha quanto está marcando no medidor dele. Como é que adivinha quanto está marcando no medidor dele? É simples. A última data de leitura, e eu vou lá e informo, olha, seu consumo médio normalmente é X metros cúbicos, a última data de leitura está marcando 120. Se você consome em média 1 metro cúbico por dia fazem 5 dias, então eu tenho 5 metros cúbicos a mais. Então, isso dá uma tranquilidade para as pessoas com relação a isso. Então, acho que esse é o principal. Você pode auditar todos os sistemas. Não, isso é muito importante, porque a pessoa muitas vezes recebe e não sabe como buscar a informação. E você tendo ali, podendo acompanhar diariamente, ele te dá uma tranquilizada. A gente teve um problema recente aqui em São Paulo com a Sabesp, né? Caiu o sistema, aqui no condomínio veio uma conta muito mais elevada. Como que vocês lidam com esse tipo de problema, tendo que fazer a medição individualizada, sendo que vocês dependem da Sabesp, né, para as informações, e a Sabesp a gente sabe que às vezes nos apresenta alguns problemas? Eu acho que todas as empresas podem sofrer reveses ou dificuldades. Mas é muito importante essa pergunta que você está fazendo, porque no nosso negócio, basicamente,
a gente faz uma coisa chamada alocação de custo. Ou seja, em função do volume consumido para cada um, até quem pega e calcula o valor da conta que cada um vai pagar, sendo que a soma de todos os apartamentos seja exatamente o mesmo volume que o condomínio vai pagar para a concessionária nesse momento. Nós não ganhamos nenhum centavo por se alguém consome mais ou menos. A gente só calcula a conta de um medidor que pertence ao condomínio. Essa é a estratégia de negócio da gente. Já deixou seu like? Ainda não? Deixa seu like, seu comentário, compartilhe e nos ajude a disseminar informação de qualidade. Temos mais de 2.400 vídeos disponíveis para vocês e 14 a 15 vídeos semanais. É muita coisa. E também nas principais plataformas de podcast estamos lá com todos os programas, mas também com extra nas plataformas e no Instagram da Conte TV, com os nossos convidados sempre contando um case especialmente para vocês. Eduardo, a questão de medidores. Tanto para quem não tem medição individualizada, o custo de fazer uma implantação e a questão que a gente conversou aqui fora do ar, de que os medidores não são ad eternos, né? Você coloca lá e vai durar o resto da vida, que é uma percepção talvez errada de muita gente. Então, a gente troca de carro, a gente troca de uma série de coisas, mas acho que os medidores são ad eterno. E eles não são eternos. Existe uma portaria do Inmetro, que é o órgão nacional que toma conta de metrologia, que diz o seguinte: os medidores devem passar por uma bancada de calibração a cada 7 anos. Então, basicamente, se você perguntar o custo para você passar um medidor numa bancada, ele é mais caro do que comprar um medidor novo. Então, faz todo sentido que todo mundo troque de medidor. Porque para passar por essa medição, teria que desinstalar, levar para algum lugar para fazer a medição e colocar de volta. Sim, esse é o conceito. Então, de qualquer forma, eu acho que tem algumas coisas. Qual a nossa experiência? Quando você tem um prédio, a gente recomenda passe 3 medidores, 5 medidores em bancada para você ver como é que está a metrologia desses medidores. Por amostragem. Faz todo sentido. Provavelmente vai ser a média do prédio. Sim, para o síndico ele tem uma vantagem muito grande, ele tem um documento oficial independente de qualquer pessoa dizendo o seguinte: olha, esses medidores estão com a sua metrologia vencida. Então, acho que essa é uma oportunidade fantástica para as pessoas entenderem que este mercado ele vai ficar melhor quando a soma dos individuais estiver próxima ao principal. Lembra, o medidor principal também das concessionárias, ele também está na mesma regra de medição. E todo mundo acha que os medidores individuais são problemáticos. Quantas vezes você tem, com a medição individualizada, a informação de que você tem problema no medidor principal? A gente teve um caso muito interessante que o condomínio só descobriu que tinha um problema no medidor principal porque a soma dos individuais estava perfeita, os medidores novos, e tinha um delta gigantesco. Eu disse, mas está errado. O da concessionária estava errado. Estava apresentando problema. Exatamente. E todo mundo acha, mas a concessionária ganha dinheiro vendendo, seja água ou gás, então a gente não encontra o problema. Óbvio que acontece. E é importante a manifestação do condomínio, porque se o condomínio não se manifesta, o que acontece? A concessionária vai encontrar o problema e pode retroagir algum tempo. Então, isso é uma questão que eles deveriam olhar com mais cuidado. É um case aqui que eu estou pensando, aqui aconteceu. Veio a média de água aqui de consumo de R$14 mil. No mês que deu aquele problema lá no site da Sabesp, veio uma conta de 37 mil. Aí abre um processo administrativo, demora, é complicado. É super complicado e é muito importante levar em consideração que a soma de conta de água e gás num condomínio na cidade de São Paulo, ela está entre 25% e 40%. Então a gente está falando de volumes bastante importantes. Sim. Né? Então, de um condomínio numa cidade como São Paulo, é muito importante. Se você vai para outros lugares,
A conta de água, por exemplo, em Santa Catarina, ela representa 50% só água, 50% do valor do condomínio. Então, se você tem uma boa prestação de serviço, acho que fica muito mais fácil. E conscientização, eu acredito muito na educação das pessoas, porque este é um mercado sem regulamentação nesse sentido, e quando você tem esclarecimento de como as coisas funcionam, nada melhor do que a gente ter consciência. Você falou, eu falei de valores. Para o cara trocar, vamos trocar todos os medidores. Em média, quanto é um medidor? O medidor para troca. Um medidor instalado hoje para troca, ele está custando em torno de R$500. Então, essa é uma possibilidade. Nada pesado, né? Nada pesado. Ainda mais se for programado, né? Isso, e a gente está pensando em fazer uma estratégia um pouco mais interessante, justamente pelo seguinte: como ninguém faz em previsão de orçamento troca de medidores, a gente está criando um modelo de negócio onde a gente vai financiar isso em mais parcelas. Eu acho que isso vai ser muito interessante para uma série de condomínios. Fica leve para fazer. Fica mais leve e talvez não tenha que fazer uma chamada de capital para isso. A gente tem uma outra frente que era muito falado e eu queria que você falasse como está atualmente. A condomínio antigo é muito difícil a gente implementar, não vale a pena implementar medição de água principalmente. Eu penso da seguinte forma. O custo seria muito alto. Vamos lembrar o seguinte, no Brasil, os prédios mais antigos, eles tinham algumas restrições técnicas, ou seja, eles tinham válvula de descarga, tá? E que você tem uma dificuldade muito grande em medir, você não vai conseguir colocar um medidor numa válvula de descarga. Então, os prédios mais antigos, eles deveriam resolver duas coisas. Caixa acoplada, porque se a gente está falando de economia de água, né, eu preciso ter uma caixa acoplada, não faz sentido eu ter uma válvula de descarga. Então, uma caixa acoplada com 3 ou 6 litros, não é só a instalação do medidor, você está também trabalhando na sua economia de água. A segunda coisa é que prédios mais antigos, as tubulações, os ramais não eram feitos de PVC, eles eram feitos de ferro galvanizado. Então, o que acontece? Nós compramos um ativo no Brasil, da mesma forma que as pessoas não querem trocar medidor, ninguém quer trocar as tubulações do prédio, mas elas são necessárias. Quantas vezes a gente vai ou mora em apartamentos onde começa a sair água marrom? O que é isso? Às vezes com cheiro ruim também. Sim, isso é ferro galvanizado que está esclerosando. Então ele vai quebrar. Então é uma oportunidade, ninguém gosta de mexer, mas pensem, este ativo vai ser mais valorizado se eu tiver um novo projeto hidráulico no prédio. E quando você faz um novo projeto hidráulico, você já pode colocar medidores individuais, né? Perfeito. Quero falar com você sobre mais algumas coisinhas. Quero saber se ajuda a identificar vazamentos, ter a medição individualizada. Eu quero falar um pouquinho mais de gás, que a gente falou pouco de gás, falamos mais de água. E quero falar sobre os prestadores de serviços e tipo de medidores. Porque a gente sabe que prestador de serviço tem aos montes surgindo a cada esquina e eu queria como que o condomínio pode se certificar de que ele está contratando um bom prestador de serviço, um bom medidor, como que ele tem essa certeza. Você vai tomar uma água e você terá essas respostas. Você vai tomar uma água se você quiser, né? E vai ter essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.